Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Cidade Imobiliária. Eu sou Patrícia Mota. Eu sou Ana Maria Bezerra. Bom dia aos nossos ouvintes da Atlântico Sul FM, da TV Cidade Record e aos nossos ouvintes também do YouTube no canal GC+. Aninha, hoje nós estamos aqui com uma potência do mercado imobiliário. É Patriolino Dias de Souza. Ele que é presidente do Sinduscom, vice-presidente da CEBIC e também é diretor executivo da Dias de Souza Construções, Ana Maria. Patrol, bom dia. Seja muito bem-vindo. É satisfação recebê-lo aqui hoje no Cidade Imobiliária. Seja muito bem-vindo, Patrol. Bom dia. Primeiro, parabéns, Ana Maria, parabéns, Patrícia, pelo programa. É maravilhoso ter vocês aí à frente disso e é uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa e o nosso objetivo aqui é sempre levar para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos assistem, pessoas como você, de relevância. Eu tenho certeza que a sua história hoje aqui e a história do mercado imobiliário vai ser muito bem ouvida, muito bem assistida aí pelos nossos, por todas as pessoas que nos acompanham. Então, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, Aninha. Patrol, hoje a gente vai começar falando então da sua história, da força familiar, né, que você teve na sua trajetória, que te inspirou não só profissionalmente, mas também como você leva a sua vida pessoalmente. Tem tudo para ser perfeito o nosso programa de hoje. Falando em força familiar, a história do Patriolino começa lá atrás com o avô dele. O avô dele que era caixeiro viajante, vendia tecidos, veio de Itapipoca, né, Patrol? Veio para o Ceará, ficou rico vendendo tecidos, mas a história da família não parou por aí. É claro que o mercado imobiliário estava envolvido e a gente vai ouvir um pouquinho do Patrol nessa história toda. Como é que foi isso, Patrol? Como é que o seu avô, que veio lá do interior, fez história aqui no Ceará e cresceu no mercado imobiliário? Me conta um pouco dessa história. Vou tentar resumir que a história é bem grande, né? Mas vovô é natural de Itapipoca, mais para o interior de Itapipoca, filho de um casal com 14 filhos. Ele era o mais velho, aliás, 12 filhos, ele era o mais velho, e com 14 anos de idade, após ele ser negado comprar um pão fiado numa mercearia, ele prometeu que dali em diante ele iria não passar mais fome. Então veio para a capital, conseguiu trabalhar na mercearia de parentes distantes, ele dormia no corredor, né? E aí começou a ganhar um dinheirinho e todo esse dinheirinho ele dividia com o pai, a mãe e com os irmãos, né? Passado o tempo, ele começou a juntar alguma graninha e ele viu, né, nas pessoas que ele atendia, ele via caixeiros viajantes, né, que vendiam tecidos. Então ele foi ser caixeiro viajante, começou a ganhar um bom dinheiro e numa dessas andanças pelo interior, mais precisamente em Massapê, ele conheceu, ele vendia tecidos para um dono de uma empresa de secos e molhados, né, que era o Coronel Miguel Dias, né, que depois veio a ser sogro dele. E ele conheceu a minha avó, se apaixonou e aí ele queria casar com ela escondido, né? E foi engraçado que ele levou ela na igreja e o padre perguntou: o Coronel Miguel Dias está sabendo disso? Aí não, enfim, eles depois ela foi pedir, né? ela foi pedir para a mãe para poder casar com ele, casaram e no dia seguinte ele já saiu para poder vender, passou 20 dias fora e em conhecendo o meu bisavô, que tinha essa loja de secos e molhados, ele conseguiu o convencer a montar um armazém aqui em Fortaleza. Então, montaram primeiro armazém Ouro Branco, depois armazém Ouro Preto e ganharam bastante dinheiro vendendo tecidos. Só que meu avô sempre foi apaixonado por terreno, por imóvel, até por acreditar que você tendo essa raiz no imóvel é uma coisa que você, e aí pensando, né, porque ele passou fome, ele pensou que a família dele tendo esses imóveis não passariam pelo mesmo venderia fácil e poderia valorizar. Vovô não só comprou terrenos, mas ele sempre foi uma pessoa bem à frente do tempo dele. Ele comprava alguns imóveis, algumas glebas e ele desenvolvia. Eu vou dar alguns exemplos. Ele comprou diversos terrenos aqui no Dionísio Torres,
que na época a cidade só ia até a Carlos Vasconcelos, e ele conseguiu trazer o colégio Cristo Rei, antigo colégio Cristo Rei, ele doou 2 quadras, o que é hoje o colégio Santo Inácio. Ele doou também 2 quadras para o colégio Santa Cecília. Então o pessoal que era do Damas de Recife veio para cá nessa doação dele. Com isso ele fazia com que os imóveis ao redor se valorizassem e ele vendia, né? Fez isso também no Guararapes, né? Final da década de 60, começo da década de 70, ele soube que o industrial Edson Queiroz queria montar a Unifor, e aí ele procurou. E o chanceler disse, olha, Patrolina, eu não tenho interesse em adquirir imóvel seu porque eu tenho diversas terras lá na Francis Sá, inclusive era nos arredores que tinha a Esmaltec. E fazia todo sentido à época, até porque é o seguinte, a concorrente da Unifor era a UFC, então era para ser lá. Mas o vovô insistiu, disse, Edson, eu queria lhe mostrar esse terreno. Então levou lá onde hoje é o terreno da Unifor. Um terreno lindo, por sinal. Terreno maravilhoso, um platô. Era o terreno mais lindo que ele tinha. O seu Edson se encantou e o vovô doou. Isso fez também com que se valorizasse muito. Então o vovô sempre fez acontecer pensando em desenvolver e valorizar. Patrol, e aí você acha que você herdou esse espírito empreendedor do seu avô? Como foi isso? Como foi a tua história dentro dessa dinâmica familiar de um super empreendedorismo e visão de desenvolvimento não só da cidade, né? Não só pessoal, mas também para quem está no entorno dele? Importante também colocar a figura da minha mãe, Graça Dias, que assim, sempre eu a tive como referência, né? Assim, ela quando meu avô morreu, mamãe tinha 30 anos de idade, então ela era mais velha da família e teve que segurar essa barra, né? Junto com a minha avó, com os irmãos dela. Então ela tem essa veia também do empreendedorismo que passa por ela. Sim, então por conta desse histórico familiar, a gente sempre deu muito valor à terra, etc. Mas eu iniciei a minha trajetória, né? Minha mãe não queria dar o peixe, ela queria ensinar a Era isso pescar. que eu ia perguntar, isso obviamente. É muito importante, né? Então é o seguinte, ela me incentivou, utilizando outras pessoas, para poder montar o meu negócio, né? Que antes disso, eu com 15 anos, eu gravava fita para vender, comprava e vendia relógio, comprava Empreendedor e vendia na veia carro, também. mas ela não gostava desse negócio não, então tem que ter uma coisa formal. Entendi. Então foi quando a gente estava fazendo um centro comercial em frente a Iguatemi e eu montei uma padaria, né? Aí quando eu fui conversar com ela, eu disse, ok, você pode ir atrás do Banco do Nordeste, tirar um financiamento. Olha, para quem acha, né, que teve tudo dentro de casa. Foi tudo fácil. Tudo É o Patriolino e tal. Não. Presidente do Sinduscom, dono da construtora, veio tudo de graça, porque a mãe já tinha as terras. Não, e Doutora Graça... pelo contrário, isso fez com que eu valorizasse cada coisa, né? Isso aqui daria um programa para a gente poder falar disso. Inclusive, tive diversas dificuldades nessa padaria. Tinha que acordar 4 da manhã e fechar a loja 10 da noite. E no início não era fácil. Quantos anos, Patrol? Você tinha quantos anos? De 20 para 21. Muito novo ainda também, né? 20 para 21 anos de idade. Muito jovem. E a padaria teve sucesso, filiais? Sucesso, abrimos a segunda loja. Foi quando a gente teve uma crise em 99 que o dólar teve uma máxima de desvalorização do real perante o dólar e o dólar passou de 1 para 2, né? Então a farinha de trigo, como o trigo era importado, também dobrou, só que a gente não conseguia repassar para o cliente final os custos. Então passei por um momento ruim, foi quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe, parte do tempo, e ela disse, opa, e sua mãe já trabalhava no mercado imobiliário? Já trabalha no mercado imobiliário, né? Eu sou a 3ª geração que trabalha no mercado imobiliário. Muito bom. Então foi quando eu comecei a ajudar ela, disse, opa, vamos ver aí, vamos passar esse seu negócio para frente e venha aqui dar a sua contribuição junto comigo. Aí inicia a trajetória do Patrol na Dias de Souza, efetivamente.
Sim. Inicialmente a gente começou fazendo alguns centros comerciais para aluguel e depois que a gente começou a incorporar. Patrol, antes da gente entrar na história da Dias de Souza, eu queria pegar o gancho que você falou da sua mãe, Dona Graça, né? E falar aqui para os nossos ouvintes da importância da família. A gente falou que a força familiar, a força que a sua trajetória dentro de uma família que te dá essas oportunidades, ao mesmo tempo, né, que faz você crescer por si próprio, como isso influenciou demais na sua trajetória. E eu lembro, eu faço dança no mesmo lugar que as suas filhas fazem, né? E eu lembro que faz uns anos que eu estava no Instagram e vi, no Dia dos Pais, você foi lá e dançou, não foi com elas? E foi um vídeo super legal. E eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, rapidamente, como que é essa questão. Não vai dar tempo de falar toda a história aqui da Renata, da sua esposa, das suas filhas, mas como que isso é importante para você hoje em dia? Qual que é a família? O que é família para o Patrol? Qual que é a importância desses pequenos momentos, inclusive profissionalmente, né? Porque a gente estava falando antes do programa começar, nos bastidores, a importância do CPF antes do CNPJ. Então, o CPF envolve ali, o CPF, né, a pessoa física, envolve ali família, envolve bem-estar. Como que é isso na sua rotina hoje em dia? Não, família para mim é tudo, né? Isso aí a minha mãe sempre ensinou isso para a gente. É na base da família que a gente consegue se estruturar, que a gente tem todo o apoio. E assim, a minha família para mim é tudo. Eu me dedico demais às minhas filhas. Eu tento todos os dias almoçar em casa. Que legal. Por mais que seja para poder chegar em casa, almoçar, dar um cheiro e sair. Mas assim, isso 4 ou 5 vezes por semana eu estou almoçando com elas, porque é nesse momento que a gente está lá, pergunta como foi no colégio, etc. E você falou da dança, né? Eu tenho medo até de me emocionar aqui, mas assim, eu tenho a minha pequenininha, que essa dança que inclusive ela botou no Instagram. E aí ela disse assim, pai, você tem que ser dedicado, tem que ser o melhor. Olha e eu aí. me esforcei para poder fazer tudo bem, né, direitinho. E realmente o professor disse, olha, seu pai aqui foi o melhor. Ela adorou, foi o máximo. Gente, quem viu esse vídeo no Instagram, foi ano passado, Patrão? Foi ano passado. Foi emocionante. Eu lembro que eu vi, me marcou até hoje. Tanto que quando eu falei, eu tenho que falar da dança, porque me marcou muito. E é uma questão, assim, o seu lado pessoal, a gente quando foi, né, conversar sobre a entrevista, é muito nítido. É muito nítido o que te move. Eu nem sei se é isso que te move realmente. Mas pra mim é muito claro, pra mim, pra parte de fora, que a gente vê, nossa, o Patrão, ele é movido a amor. Amor à família, amor ao que faz. E aí, quando você fala da sua mãe, quando você fala do seu avô, das suas filhas, da Renata, é muito nítido. E isso carrega para o seu profissional também, né? E assim, uma das coisas que eu adoro fazer no meu hobby, já adiantando aqui, não sei se vocês iam perguntar sobre isso, mas é o seguinte, a gente tenta, pelo menos 2 vezes por ano, a gente tem uma viagem em família, né? Que aí eu sei que eu vou desligar do tempo, eu sei que nesse momento o mercado imobiliário entre o Natal e a primeira semana de janeiro, ele fica um pouco mais calmo, né? E aí eu aproveito para poder viajar com as meninas, né? A gente tenta até esquiar, eu não, né? Elas também. Mas assim, é um momento que a gente fica muito junto, né? Muito legal. Às vezes a gente está lá, aluga um carro, é uma confusão dentro desse carro, mas é maravilhoso, que a gente está o tempo todo juntinho. É aí onde criam as memórias, né? É isso aí. E falando de amor, a gente vê que amor é um dos valores da Dias de Souza. E já, depois do intervalo, a gente volta falando sobre a Dias de Souza e a trajetória do Patrol na Dias de Souza e também no Sinduscom. Até já. Até já, pessoal. Credibilidade, qualidade, dinamismo e alcance. Ao longo do dia, são 5 telejornais locais e quase 8 horas de informação com apuração rigorosa, responsabilidade e compromisso com a verdade. Balanço Geral Manhã, Cidade 190,
Balanço Geral Ceará, Cidade Alerta e Jornal da Cidade formam um time de telejornais que reforça a TV Cidade como a emissora local que mais investe em jornalismo de qualidade. Grandes reportagens, coberturas especiais, links ao vivo e matérias exclusivas você confere aqui, TV Cidade Record. Tem gente que acorda cedo para fazer a cidade acontecer. E tem uma revista eletrônica jornal que acorda junto com você, trazendo informação, serviço e atenção ao que realmente importa. Fique ligado no Balanço Geral Manhã para o seu dia começar conectado com tudo o que acontece. Aqui a notícia é prioridade e feita por cearenses para cearenses. Balanço Geral Manhã. No Cidade 190, a informação chega direto ao ponto. Tudo sobre segurança pública em Fortaleza e no interior, com seriedade, serviço e compromisso com a verdade. Aqui, sua voz tem vez. Denúncias, fatos relevantes e a realidade como ela é. Cidade 190, de segunda a sexta, na TV Cidade Record. O Balanço Geral é o seu programa jornalístico que une informação, denúncia, prestação de serviço, reportagens exclusivas e as notícias que mexem com o dia a dia da população. E claro, aquele giro completo pelo mundo dos famosos com a Hora da Venenosa. De segunda a sexta, a partir de 1h45 da tarde e aos sábados, meio-dia. TV Cidade Record. Nós estamos em toda a cidade e nada escapa das nossas lentes. Estamos sempre em alerta para informar você em tempo real. Jornalismo ágil, cobertura das notícias policiais, prestação de serviços e reportagens especiais. A notícia do jeito que ela acontece, sem filtro, sem atraso. Cidade Alerta Ceará, ao vivo às 6 da tarde, na TV Cidade Record. Tudo está em constante mudança, mas a nossa missão não muda. Levar informação apurada até você. Jornalismo com credibilidade, análise precisa e a cobertura dos fatos que impactam o seu dia. Matérias exclusivas, séries especiais de reportagens e notícias em primeira mão. Compromisso com a verdade. De segunda a sexta, às 7h15, no Jornal da Cidade. TV Cidade Record. E a gente terminou o programa, o último bloco, falando de amor. Amor pelo que faz é um dos valores da Dias de Souza. Patrol, esse amor, quando sua mãe disse, meu filho, venha trabalhar comigo. Você olhou algum terreno e falou, não, me apaixonei nesse terreno aqui, quero ir fazer o lançamento. Não foi realmente para começar uma carreira ao lado dos negócios da família e seguir essa trajetória no mercado imobiliário. Foi isso? Me fala, e também eu quero saber qual foi o seu primeiro lançamento imobiliário. Foi um sucesso? Como é que foi? Na verdade, quando eu entrei ali em 99 ou 2000, ela já tinha concebido um produto que a gente lançou, que era o Domini Center, um comercial ali na Miguel Dias, em frente ao Shopping Ouro Verde. Né? Então, assim, eu participava muito de obra e tudo, eu não participei desse projeto em si. No projeto seguinte foi o Ardenas, e aí sim eu comecei a dar um pouco mais de pitaco nisso, etc. Mas, assim, a gente sempre trabalhou com muita sinergia, eu e a mamãe, né? E agora tem uma coisa que ela sempre coloca, que é, meu filho, tudo que você fizer, faça com muito amor, com muito zelo. Então, tente se imaginar sendo o cliente comprando isso. Então, esse é o grande diferencial dos produtos Dias de Souza, né? É a gente imaginar o que é que o cliente... Assim, a gente tenta, exemplo, quando a gente vai conceber um produto, até hoje a gente nunca teve uma coluna de um prédio que fosse para o sol. A gente sempre imagina o prédio da melhor maneira, olhando para o nascente, imaginando como as pessoas vão usar, que vai ter uma valorização.
Às vezes a gente sabe que no mercado imobiliário tem momentos que a gente vive uma crise ou outra. Mesmo assim, a gente se imagina sendo cliente, então a gente não queima o produto nosso. Então os clientes têm realmente a valorização dos produtos. Então essa é a nossa maneira. E ali do lado do Cosmopolitan a gente tem um grande lançamento que está, né, com as suas últimas unidades também, ainda tem unidade, viu, pessoal? Mas que é o Platinum, que vai ter um centro comercial fantástico, que já está em obras, né, Patrol? Ele já está em obras e, enfim, esse é mais uma referência do Guararapes. Eu me lembro do Parque Vitória, que também foi um empreendimento que foi sucesso, mais compacto, acho que 75 metros, né? E teve um empreendimento comercial, que é uma referência, que ganhou prêmio e foi na Washington Soares, que é o WSTC, é um produto lindo. Como foi esse prêmio? Me fala um pouco aí do WSTC. Eu acho que a Dias de Souza se confunde um pouco com o Guararapes, até porque a gente tem muito zelo e amor. Quando a gente faz um produto, a gente tanto pensa no produto para poder vender, mas pensa em também valorizar o bairro, né? E aí a gente tem diversos lançamentos lá, desde o Ardenas, passando pelo Parque da Liberté, que foi um salto com 126 unidades. Depois lançamos o Terraço, primeiro empreendimento com cozinha gourmet. Cozinha gourmet, sim. Eu me lembro que a gente trouxe aqui o Cloitro Agro, né? Para fazer o lançamento. É outra. Quem é ele? Oh. O quê? Cloitro Agro. É um chefe. Olha aí. Você sabia quem era Claude? Como é? Claude, né? Cloitro Agro. É engraçado, porque é curioso, né? Quando eu estava lendo sobre o Patrol, estudando, porque a gente estuda para fazer a entrevista, tem essa questão na Dias de Souza de trazer referências, né? Então, nesse caso foi um chefe, mas eu já vi também que trouxe alguns famosos, né? Então, fazer essa relação com pessoas de renome é uma coisa da Dias de Souza também, né? No lançamento do Cosmopolitan, trouxemos a Ana Hickman. Sim. Demais. Né? Trouxemos também, quando a gente lançou o Parque Soleil, e foi muito emblemático. Em 2007, fizemos decorado com um stand, 2 apartamentos decorados, e trouxemos o Reinaldo Giannichini. Então, assim, a Dias de Souza tenta sempre agregar mais valor, entendeu? Investir bastante em marketing, porque é importante, inclusive, para que o mercado imobiliário venda e consiga chegar melhor no seu cliente. Mas voltando ao WSTC, sim. Isso aí foi uma grande ousadia nossa, né? A gente, inclusive, quando lançou em 2015, teve um concurso e quem escolhia os melhores projetos eram os arquitetos. E a gente ganhou como melhor projeto arquitetônico da época, né? Foi o Washington Soares Trade Center, WSTC, que é esse ícone da Washington Soares, né? Ainda está lá muito moderno e vai passar um bom tempo sendo essa referência do mercado. Excelente. Se você passa pela Washington Soares, né? O WSTC, ele de longe de já dia brilha. Ou de noite, porque de noite também a gente vê ele ali de dentro do Luciano Cavalcante, enfim, do entorno a gente já se localiza. Onde é o Washington Soares? Não, tá pra lá porque o WSTC tá ali naquela direção, é verdade. Eu me localizo muito pela imagem dele à noite, todo iluminado, ele realmente é referência. E aí, falando ainda dos empreendimentos, a gente falou de Platinum, falou de Cosmopolitan, que já tá 100% vendido, pessoal, é um produto entregue, consolidado. Platinum, que ainda é um lançamento, né? Ainda tem unidades em estoque, tá em construção. E é lindíssimo. Tribeca, gente, que acabou de entregar na Aldeota um produto que tem um decorado lindo no local, Aninha, com apartamentos ainda à venda, numa região cheia de escolas, supermercados. Então, assim, é mais uma obra de arte da Dias de Souza. Eu estive lá recentemente, fui gravar um vídeo lá e a gente fica encantada com tudo que ele entrega, né, patrão? Numa região fantástica, realmente, né? Falando um pouco sobre os nossos empreendimentos, né? Esse ano entregamos o Tribeca, como você colocou, e dentro dos diferenciais nossos, né? Ali a gente poderia ter feito 4 por andar, mas a gente quis dar um tratamento de 2 por andar. Então é o seguinte, nós juntamos 2 torres, então cada um é independente, então você só tem um vizinho, né, por coluna, então isso é maravilhoso. Temos pouquíssimas unidades de 119 metros e temos algumas unidades de 95 prontos para morar. E como você disse, com toda a facilidade, com os melhores colégios da cidade, supermercados, você resolve tudo a pé. Tudo a pé, tudo gente. A pé. E temos também em construção
o Bitville, né? São 207 apartamentos, só temos agora 54 para poder vender, tem mais de 80% vendido. A entrega será daqui a 28 meses, então vale a pena também conhecer o decorado. Que do Tá decorado, maravilhoso. gente, eu vou falar, Patrol, eu sei, porque o Patrol falando, pessoal, todo mundo vai dizer assim, mas é o Patrol, o pai da criança, mas eu vou dizer, do decorado, da varanda gourmet do decorado, eu consigo ver o mar. É simplesmente incrível a vista de lá. É um empreendimento fantástico, é muito ventilado, como o Patrol falou, tem vaga no subsolo, né? É importante colocar aqui todas as unidades aí, de novo, o zelo por fazer um empreendimento que o cliente não tenha nenhum problema, né? É todas as unidades voltadas para o nascente, 2/3 das unidades em subsolo, justamente para a gente conseguir ter esses blocos voltados para o nascente. Apartamento de 75 metros quadrados com 3 quartos, né? Importante se ainda tem um banheiro de serviço, então ele se encaixa exatamente no que as pessoas precisam para ter a segunda moradia. Segunda moradia. Perfeito. Patrol, o tempo passa rápido demais. A gente queria aqui falar de todos os detalhes, de todos os empreendimentos, de toda essa cautela. Vamos marcar outra vez para você vir aqui. Mas vamos agora passar para o Sinduscom. Como é que é ser presidente do Sinduscom? Quais são as principais pautas hoje em dia que vocês estão tratando lá? Como é que é seu dia a dia no Sinduscom? Fala pra gente. Ana, o associativismo sempre correu no nosso sangue, né? Inclusive, mais uma vez incentivado por minha mãe, eu com 18 anos entrei na Associação dos Jovens Empresários, a AGE, e ali é uma escola. A AGE é uma escola e a gente enxerga que juntos somos mais fortes e que a gente precisa disso. E depois disso fiz parte também do Sindipam, que é o Sindicato de Panificação, cheguei a estar vice-presidente à época, e hoje no Sinduscom, estando presidente, né, nosso mandato começou em 2020 e próximo ano se finda, mas primeiro é muito bom você ajudar as pessoas, você destravar o setor para que possa crescer, e é gratificante quando você consegue ajudar um associado. Então isso aí é maravilhoso, inclusive para você, entendeu? Então é o seguinte, eu sou dessa máxima que eu sou você, né? Até meu amigo Gama disse, eu sou você amanhã, que é justamente o seu problema pode ser o meu. É verdade. E a gente, enquanto entidade, estando unidos, a gente consegue mais coisas. Com certeza. E essa é a função do Sinduscom. Inclusive para poder a gente conseguir gerar mais emprego e renda no nosso estado. Construção civil é talvez o que gera mais emprego, né? É o que mais gera emprego. Temos 80 mil empregos diretos no estado do Ceará, então é muita gente que... nós representamos quase 5% do PIB do Ceará. E hoje em dia, qual a principal pauta? Ou as principais pautas assim que a gente está vendo? Temos algumas. Primeiro, sempre destravar tudo que trave, seja em algum órgão ou outro. A gente tem pautas positivas, como, por exemplo, com o governo do estado, conseguimos, e aí com a ajuda do governador Almano, implementar a entrada Moradia Ceará, que viabilizou muita habitação de interesse social. Temos a Enel também, que às vezes a gente consegue com diálogo de destravar, e hoje estamos com diálogo com o plano diretor junto com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Ok, Patrol, a Aninha falou diversas vezes aqui, o tempo passa rápido, muito rápido, a conversa fluiu muito bem. Estamos muito honrados em ter você aqui conosco, a gente quer que você venha mais vezes, porque a gente sabe que é uma pauta rica, tudo que você tem para colocar, sua história no mercado imobiliário, e essa pauta do Sinduscom, vamos ouvir um pouco mais sobre sua história. Então, muito obrigada mesmo por ter estado aqui conosco hoje. Patrol, dá uns 15 segundinhos de palavras finais. Como é que você quer ser lembrado daqui a 10 anos? Quem é Patrol Dias de Souza? Seu legado, como é que você quer ser visto? Bom, eu não estava preparado para isso, mas é o seguinte, se é uma pessoa humana, uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa que faz o bem e que consegue e aí ser um excelente marido, excelente pai e um excelente filho. Eu acho que também isso faz parte desse legado. Uma pessoa que tem amor como valor,
Que eu acho que é o que simplifica, que o que resume o patrão enquanto PF, pessoa física, e enquanto pessoa jurídica. Muito obrigada, obrigada. Esse foi o nosso programa Cidade Imobiliária. Fiquem todos ligados e até o próximo domingo aqui na TV Cidade Record, também na rádio Atlântico Sul FM e no YouTube aí no GC+. A gente espera vocês. Até lá. Até lá, pessoal. Obrigada pela audiência.